Bom, gente, hoje é o seguinte, nós vamos ver algumas questões da aula 10 da apostila 3, tá? Essas questões, elas vão falar basicamente de regra de 3. Regra de 3. Bom, então vamos só relembrar um pouquinho aqui das regrinhas aqui, tá? Da regra de 3. Existem dois tipos de regra de 3, né? Tem a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples é aquela regra de 3 que envolve somente duas grandezas. E a regra de 3 composta é aquela regra de 3 que envolve mais de duas grandezas. Lembrando que, quando que a gente usa a regra de 3? A regra de 3 é para relacionar. Nossa, esse aqui ficou muito feio, né, gente? Relacionar grandezas proporcionais. Então, quando existe uma relação de grandezas proporcionais, a gente pode usar a regra de 3, tá? Bom, essa proporção, ela pode ser direta e ela pode ser também inversa. Lembram disso, né? Quando a relação é direta, eu tenho uma regra, quando as grandezas são diretamente proporcionais, né? Eu tenho uma regra de 3 direta. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho uma relação inversa, então é uma regra de 3 inversa, tá bom? Então, olha só, quando a gente relaciona grandezas, a gente sempre relaciona duas a duas, mesmo que ela seja composta, tá? Então, quando ela é composta, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar sempre duas a duas, ok? Então, vamos lá, vamos fazer algumas questões. Essas questões que eu vou fazer com vocês são as questões que estão resolvidas, tá? Mas a gente vai resolver aqui para poder ficar mais claro, para explicar direitinho, que às vezes não tá tão claro assim na apostila, certinho? Então, vamos lá. Primeira, se 90 operários constroem uma estrada em 20 meses, então 50 operários constroem essa mesma estrada em quanto tempo que 50 operários vão gastar? Bom, então aqui eu tenho somente duas grandezas, né? A grandeza operários e a grandeza meses. Então, nós temos a grandeza operários e a grandeza tempo, na verdade, né, gente? Que aqui no caso está em meses. Então, olha, 90 operários vão gastar 20 meses. E se for 50 operários, quanto tempo que eles vão gastar? Bom, agora, depois que você montou a regra de 3, você tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Tem que olhar isso, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando que elas são diretamente proporcionais? As grandezas são diretamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza aumenta na mesma proporção. Ou quando uma grandeza diminui e a outra diminui na mesma proporção. Aí elas são diretamente proporcionais. Agora, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, essas grandezas elas serão inversamente proporcionais, tá bom? Olha, não tem essa de fazer regra de 3 sem fazer essa análise, tá? A regra de 3, você não pode simplesmente sair multiplicando cruzado, não. Você tem que analisar se é direta ou se é inversa. Quando ela é direta, aí você multiplica cruzado. Quando ela é inversa, você multiplica sem cruzar, ok? Então, tem que observar isso. Então, vamos lá. Olha, antes de multiplicar cruzado ou multiplicar sem cruzar, quando a gente tem aqui na mesma grandeza, olha, na grandeza operários, por exemplo,
Valores que podem ser simplificados, a gente pode simplificar. Então, aqui no caso, o 90 e o 50 dividem por 10. Então, em vez de colocar 90 e 50, a gente pode deixar só 9 e 5, tá bom? Sempre que der para simplificar, você pode simplificar. Pode ser na regra de 3 direta, na regra de 3 inversa, na simples, na composta. Na mesma grandeza, se der para simplificar, você pode simplificar. Lembrando que isso é opcional, tá bom? Se você quiser fazer sem simplificar nada, pode fazer que também dá certo, tá certo? Também dá certo. Bom, então simplificamos, agora vamos analisar. Ela é direta ou inversa, gente? Mais operários vai gastar mais tempo ou menos tempo? Mais operários vai gastar menos tempo, certo? Menos operários vai gastar mais tempo. Então, se eu aumento operários, o tempo diminui. Se eu diminuo operários, o tempo aumenta. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar sem cruzar, ok? Sem cruzar. Então, vai ficar 5 vezes x. 5x é igual a 9 vezes 20, 180. Então, x é igual a 180 dividido por 5. Dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. 180 dividido por 10 é 18, vezes 2, 36. Então, x é igual a 36. Então, o tempo gasto pelos 50 operários será de 36 meses, letra D. Letra D. Vamos para a próxima. Segunda questão. Para a reforma de um ginásio de esportes, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma em uma segunda-feira e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram a tarefa, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos, sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao dia do término de todo o trabalho é... Bom, agora, gente, aqui já tem várias grandezas, né? Então, vamos anotar com calma para não ficar nenhuma dúvida. Então, primeiro, eu tinha um total de 24 operários. Operários, 24. Eles iniciaram a reforma em uma segunda e executaram 40% do trabalho. Então, o trabalho, 40. Se colocar 40 ou 40% não vai fazer diferença aqui não, tá, gente? Depois eu vou mostrar por quê. Eles fizeram isso em 10 dias. 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes, então olha só, a gente tinha 24, 4 foram dispensados, então os operários restantes são 20. Retomaram a tarefa, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Então olha só, os primeiros operários tinham feito 40% do trabalho. Como esses concluíram a tarefa, então eles fizeram os outros 60%. Então, se aqui, gente, o que eu falei da porcentagem, se aqui no 40 eu tivesse colocado 40%, aqui no 60 eu teria que colocar 60%, tá? Se eu coloquei só 40, eu coloquei só 60, então não alterou em nada, certinho? É como se a gente simplificasse, que é aquele caso que eu falei na primeira questão, é como se eu tivesse simplificado o porcento do 40 com o porcento do 60, tá bom?
Sabendo que o trabalho foi executado nos 2 momentos, sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao término de todo o trabalho Bom, então vamos achar quantos dias que esses 20 operários aqui gastaram para terminar o trabalho. Aí a gente soma com os 10 dias, eu vou saber quantos dias que eles gastaram ao todo, ok? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, do mesmo jeito que a gente fez na outra questão. Só que aqui essa regra de 3 é composta, na verdade, porque tem 4 grandezas. Então, a gente analisa, nesse caso da regra de 3 composta, a gente analisa se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza que tem x. Em relação, deixa eu só trocar a cor aqui, a gente fazer colorido, né? Em relação à grandeza que tem x, que aqui no caso são os dias. Então, eu vou olhar cada uma das outras grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre em relação à grandeza x, certinho? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui em operários com dias. Quantidade de operários e dias para fazer um serviço. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos analisar. Mais operários vão gastar menos dias. Aí, gente, nesse caso, você esquece todas as outras grandezas, tá bom? Olha só operários e dias. Mais operários vão gastar menos dias. Menos operários vão gastar mais dias. Então, operários é uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou colocar um izinho aqui só para a gente lembrar, para a gente não esquecer que ela é inversa, ok? Então, operários com dias são grandezas inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Agora, vamos analisar trabalho com dias, sempre com a que tem x. Se o x está nos dias, a gente vai olhar tudo com os dias. Se o x estivesse, por exemplo, nos operários, a gente ia olhar tudo com operários, ok? Então, trabalho com dias. Mais trabalho vai gastar mais dias, certo? Menos trabalho para fazer vai gastar menos dias. Então, trabalho é uma grandeza diretamente proporcional aos dias. Horas por dia. Agora a gente vai analisar horas por dia com dias. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou gastar menos dias para fazer um serviço, certo? Considerando que o serviço é o mesmo, o operário é o mesmo. É assim que tem que fazer, tá, gente? Esquece todas as outras, é como se fosse tudo igual, como se não tivesse na regra de 3. Então, se trabalha mais horas por dia, o tempo necessário para fazer um serviço, eu vou trabalhar menos dias. Se eu trabalho menos horas por dia, eu vou gastar mais dias. Então, horas por dia é inversamente proporcional à grandeza dias, certo? Depois que a gente fez isso, vamos voltar aqui para a nossa canetinha azul. Depois que a gente fez isso, a gente vai montar a proporção. Só que antes disso, a gente pode simplificar, lembram disso? Então, vamos simplificar para ficar com os números menores. Na mesma grandeza, tá? Então, olha. Operários, 24 e 20. Todos os dois dividem por 4. Então, vai ficar 6 e 5. Trabalho, 40 e 60. Eu posso simplificar por 10, e o 4 e o 6 aqui ainda, gente, eu posso simplificar por 2, né? Vai dar 2 e vai dar 3. Pronto, 7 com 6 não dá para simplificar. Agora a gente monta a proporção. Agora, como é que faz isso? Você faz o seguinte: primeiro você escreve a razão com a grandeza que tem x, então vai ficar 10 sobre x. Aí aqui, gente, olha, o 10 está em cima e o x está embaixo. Então, a gente vai escrever com 10 em cima e o x embaixo, certo? Do mesmo jeitinho que está lá na regra de 3. É igual. Agora, do outro lado da igualdade, o que a gente faz? A gente vai escrever todas as outras grandezas, multiplicando, tá? Todas as outras razões do operário, do trabalho, dos dias, multiplicando todas elas. A grandeza que for diretamente proporcional, você deixa do jeitinho que está escrito na regra de 3. A grandeza que for inversamente proporcional, você inverte na hora de colocar na proporção. Então, vamos lá, presta atenção. Operário é inverso, então eu não vou escrever 6 sobre 5, eu vou escrever 5 sobre 6, vezes
Trabalho é direto. Direto deixa do jeito que está. Então, vai ficar 2 sobre 3. Horas por dia é inverso. Inverso, então, eu tenho que inverter. Então, vai ficar 6 sobre 7. Tá vendo a importância de você saber analisar se ela é direta ou se ela é inversa? Porque se você analisar errado, você não vai saber qual grandeza que tem que inverter e qual que não tem que inverter. Então, você tem que analisar certinho, tá? Qual que é direta e qual que é inversa. Agora aqui, gente, eu tenho uma multiplicação, outra multiplicação. Nas multiplicações aqui de frações, o que a gente pode fazer? Simplificar, né? Numerador com denominador. Então, olha, 6 com 6 eu posso simplificar. Então, ficou 10 sobre x é igual a 10 sobre 21. Então, x é igual a 21. Acabou não, hein? Aguenta aí. Então, esses 20 operários aqui gastaram 21 dias para fazer 60% do trabalho. Como já tinha gastado 10 dias anteriormente, gente, então ao todo eles gastaram quantos dias? 31 dias. Só que a pergunta não é quantos dias que eles gastaram. Eu quero saber que dia da semana que acabou o serviço, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 31 e dividir por 7. Porque cada semana tem 7 dias, certo? 31 por 7 dá 4, 28, sobra 3. Então, eles gastaram 4 semanas completas mais 3 dias, ok? Eles começaram na segunda, gente. Então, quer dizer que de segunda a domingo foi uma semana, de segunda a domingo outra semana, né? Então, a semana vai acabar aqui no domingo, porque está começando na segunda. Então, foram 3 dias após o domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta. Então, eles terminaram o serviço numa quarta-feira, letra D. Essa é um pouco demorada, né, gente? Um pouco longa. Mas vamos que vamos, e não tá difícil, tá? Não é difícil, é só prestar atenção. Vamos fazer mais uma, tá? Vamos para a próxima. Duas grandezas L e M são diretamente proporcionais e têm suas medidas relacionadas conforme a tabela. Então, esses aqui são os valores de L, os valores de M, L e M são diretamente proporcionais. A soma dos valores de X, Y, Z e T eu quero saber quanto que é a soma desses 4 valores. Gente, essa questão aqui dá para fazer de um jeito bem legal, tá? Bem legal. Olha só, presta bastante atenção que eu vou lá na tabela e vou mostrar para vocês lá na tabela. Pra gente achar o X, o Y, o Z e o T. É diretamente proporcional, gente. Então, olha só, do 2 pro 4, eu multipliquei por 2. Então, quer dizer que aqui também tem que ter multiplicado por 2, senão não vai ser diretamente proporcional. Então, olha, 2 vezes 2, 4. Então, o x é um número que se eu multiplicar por 2 dá 36. Então, quanto que vale o x? X vale 18. Certo? Ok. Agora, vamos ver daqui, ó, 54. Ah, Ju, mas o 36 por 54 não dá. Mas pensa comigo aqui, gente. O x, eu já não encontrei que ele é 18? 18 para 54, eu multiplico por 3. Então, o 2 para o y, eu também tenho que multiplicar por 3. Ah, Ju, mas eu posso pegar da primeira aqui para a terceira? Pode, gente. Vocês podem fazer qualquer relação, tá? De qualquer valor do L. Mas tudo que você fizer em cima, no L, você tem que fazer embaixo, no M, do mesmo jeito. Ok? Então, a gente já tem que o x é 18. X vezes 3, o 18 vezes 3 é 54. Então, o 2 vezes 3 é 6. Então, quer dizer que o y vale 6. Y vale 6. E o z? Olha aqui, gente. O 8, ele não é o dobro do 4? Não dobrou aqui, ó? Dobrou. Então, aqui dobrou também, ó. Então, o z é igual ao dobro de 36,
72. E agora aqui no T. Gente, olha só. Aqui é 72, né? Que a gente já encontrou. Aqui é 72, aqui é 18, aqui é 6. Olha que legal. 108 corresponde a 36 mais 72. Não é? 36 com 72 é 108. Então, o T tem que ser 4 com 8, que é 12. Eu posso fazer isso na proporção? Pode. Pode sim, tá? Na proporção você pode fazer isso. 36 com 72 é 108. Então, 4 com 8 é 12. Então, T vale 12. Pronto. A questão está pedindo x mais y mais z mais t. Então, é só somar tudo, né? Então, nós vamos somar 18 com 6, com 72, com 12, que vai dar 108, né? Deixa eu ver. 90, 100... Não, mentira. 80, 90, 100, 108. Somando um negócio errado aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. 108. Resposta certa, letra E. Ai, gente, adorei essa questão. Ela não é difícil, tá? É só você olhar as proporções lá em cima, tá? Agora, eu poderia montar as proporções também? Poderia, assim, ó. 2 está para x, assim como 4 está para 36. Achar o x. Depois, a mesma coisa. Igual a y sobre 54. Igual a 8 sobre z, que é igual a t sobre 108. Pronto, e olhando a proporção ou multiplicando cruzado, qualquer uma dessas maneiras dá certo, tá, gente? Mas eu preferi olhando a proporção lá em cima, mas de qualquer jeito vai chegar na mesma resposta. Vamos para a próxima. Quarta questão. Uma destilaria abastece 35 bares, dando a cada um deles 12 litros por dia durante 30 dias. Se os bares fossem 20 e cada um deles recebesse 15 litros, durante quantos dias a destilaria poderia abastecê-los? Bom, gente, essa questão dá pra gente montar uma regra de 3 composta, do mesmo jeito que eu fiz na questão 2. Então, as grandezas seriam bares, litros por dia e dias, certo? E fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela outra. Só que, como eu já fiz aquela daquela forma, eu vou fazer isso aqui de outro jeito, tá? Só pra gente variar. Mas se você quiser fazer por regra de 3 compostos, pode fazer também que dá certo, tá? Mas olha que jeito legal esse aqui. 35 bares vão receber 12 litros por dia durante 30 dias. Então, se eu pegar 12 litros por dia, multiplicar por 30 e multiplicar por 35, concorda que eu tenho a quantidade total de litros? Não é verdade? Olha, 12 litros por dia durante 30 dias... E a quantidade de bares, porque isso aqui é 12 vezes 30, gente, é a quantidade de que cada bar vai receber. Então, se eu multiplicar por 35, eu vou saber o que todos os 35 bares vão receber ao todo, ok? Então, 12 vezes 30 vezes 35 é a quantidade total de litros. Isso aqui é igual ao quê? Bom, se fosse 15 litros no lugar de 30, no lugar de 12, desculpa, vezes a quantidade de dias, que eu não sei quanto que é, vezes a quantidade de bares, que é 20. Tem que ser igual, não tem? Porque 12 vezes 30 vezes 35 é o total de litros. Isso aqui é o total de litros. Isso aqui também não é o total? 15 litros para X dias, que eu não sei quantos dias que são, para 20 bares. Isso aqui também é o total. Então, quer dizer que esses valores são iguais. Olha que legal.
Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai resolver essa igualdade, né? Essa equação e achar o valor de x. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. X é igual... Não precisa sair multiplicando igual um doido. 12 vezes 30 vezes 35, não, tá, gente? Vamos simplificar para ficar mais fácil, pelo amor de Deus. Se a gente simplificar, fica muito mais fácil. Então, olha, x é igual a 12 vezes 30 vezes 35 dividido por 15 vezes 20. Então, não precisa multiplicar 12 vezes 30 vezes 35 e depois multiplicar 15 por 20 para simplificar. Vamos simplificar primeiro, né? Então, vamos lá. Olha só, eu posso simplificar o 30 com 15, poderia ser o 30 com 20 também, tá, gente? Tem outras maneiras, eu tô escolhendo uma delas. Então, 30 por 15 aqui vai dar 2, o 2 com 20 vai dar 10, o 35 e o 10 por 5 dá 7, dá 2... O 12 por 2 dá 6. Então, x é igual a 6 vezes 7, 42 dias. Pronto, resposta certa, letra D. Ah, mas eu posso fazer pela regra de 3? Claro que pode. Você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Isso aqui é só uma outra maneira. Vamos para a próxima. Opa. Próxima. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria... Bom, dá para fazer pela regra de 3 composta, né? Eu tenho aqui 4 grandezas, olha. Máquinas, peças, dias, horas por dia. Dá para fazer por esse caminho. Que eu vou fazer por outro, tá? Que eu já vou montar direto a proporção. Pensa comigo aqui, gente. 500 peças dividido para 5 máquinas, eu vou saber a quantidade de peças por máquina. Se eu dividir esse valor por 5, de novo, olha, primeiro eu dividi por esses 5 aqui das máquinas. Agora, eu vou dividir por 5 de novo, eu vou saber quantas peças eu tenho por dia. Quantas peças por máquina por dia, certo? E depois, se eu dividir por 5 de novo, são essas 5 horas por dia, eu vou saber a quantidade de peças por máquina por hora no dia. Ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? A uma quantidade X de peças que eu vou dividir para 10 máquinas que trabalham 10 horas por dia durante 10 dias. Gente, desse jeito ficou muito mais legal. Olha só, muito melhor do que fazer a regra de 3. Muito melhor. Então, ficou claro, gente? A quantidade de peças eu dividi por 5, achei a quantidade de peças por máquina. Dividi por 5 de novo a quantidade de peças por máquina para cada dia. E dividi por 5 de novo a quantidade de peças por máquina para cada hora de cada dia. E a mesma coisa eu fiz do outro lado, né? Só que aí depois, do outro lado, eu vou dividir tudo por 10, né? Porque são 10 máquinas, 10 horas por dia e 10 dias. E agora? Olha, não vai sair fazendo conta loucamente aí não, tá? Olha aqui o que a gente pode fazer. A gente pode simplificar o 5 com o 10 aqui, não pode? Porque pensa bem, se você passar o 10 para o outro lado, ele vai passar multiplicando 500, eu vou simplificar ele com 5. Ou se você passar o 5 para o outro lado, ele vai ficar multiplicando o x, que a gente vai simplificar com 10. Então, você já pode simplificar direto aqui. Olha que sensacional. Aí, o outro 10 com o 5 vai dar 2, o outro 10 com o 5 vai dar 2.
Olha que lindo. Então, ficou x é igual a... Aí, aqui, gente, é cruzado. Olha, então vai ficar 500 vezes 2 é 1.000, vezes 2, 2.000, vezes 2, 4.000. Achei sensacional. Adorei. Legal até, né, gente? Letra C. Muito bom essa. Vamos fazer mais uma? A gente acabou as resolvidas, mas eu vou fazer mais uma das atividades de sala. Para já adiantar aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai parando essa aula, vai tentando resolver sozinho e depois você só abre para poder ver se você acertou, tá? Aí você só confere, ver se você acertou a resolução. Essa é do Enem. Então, vamos lá. Primeira. Essa é a primeira de sala. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Olha aqui, gente, não erra esse tipo de questão, pelo amor de Deus, porque não é difícil, é muito fácil de fazer. Olha aqui, presta atenção para você não errar mais, tá? Se você erra, você vai parar de errar a partir de agora. Olha só. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5. O que isso significa, gente? Isso significa que o comprimento que está na foto e o comprimento que está, o tamanho real, é de 1:5. Então, o tamanho real é 5 vezes o tamanho da foto. 1 centímetro na foto corresponde a 5 centímetros no tamanho real. 1 milímetro na foto corresponde a 5 milímetros no tamanho real. Não importa a unidade de medida que você está usando, tá? Se um tem centímetro, o outro é 5 vezes aquele mesmo valor em centímetro. Se um tem metro, o outro é 5 vezes aquele mesmo valor em metro, tá bom? É isso que significa. O tamanho real é 5 vezes o tamanho do desenho. Bom, continuando. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Então, é a mesma coisa de dizer que ele mandou imprimir na proporção de 1:3. Opa, 30 não, gente, desculpa. De 1:3. Então, quer dizer que 1 na foto real é 3. Desculpa, gente, 3 na foto triplicada, tá? Na foto impressa, que foi o triplo, ok? Então, a foto impressa, ele mandou uma cópia, né? A cópia da foto triplicou o tamanho da foto original, certinho? Bom, então tá dizendo que na cópia impressa, o vaso quebrado tinha uma altura de 30 centímetros. Se na cópia impressa a altura era de 30, e ele não mandou triplicar, gente? Então, concorda que na foto que foi enviada, né, para o artista, a altura era de 10 centímetros? Não é verdade? Porque no que foi impresso, a cópia impressa era de 30. E como a gente sabe que ele mandou triplicar, então o tamanho que estava na foto era de 10. Agora eu quero saber qual que é o tamanho real da altura do vaso. Olha, não era na proporção de 1:5? O tamanho do vaso não era 5 vezes o tamanho da foto? Então, qual que vai ser o tamanho real, gente? 5 vezes o tamanho da foto. Se na foto é 10, o tamanho real vai ser de 50 centímetros. Olha que coisa linda! Acabou, gente, é só isso. Simples assim. Resposta certa, letra C. Ok?
Bom, então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o restante das questões da apostila, certo? E depois eu posto para vocês todas as questões resolvidas, uma a uma em cada vídeo, ok? Eu já posto para vocês a semana que vem. E eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o link da aula de regra de 3, porque se você tiver alguma dúvida em alguma resolução, tem a aula específica de regra de 3, que eu vou colocar o link aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso aí. Bons estudos para vocês.